Vamos lá, vamos iniciar mais um plantão de dúvidas da pós agora de Direito Imobiliário, hein, gente? Que legal. Vamos lá, Renata, bom dia. Bom dia a todos. Vamos iniciar um plantão de dúvidas e oficina de prática da pós-graduação de Direito Imobiliário da Escola Superior Universitária. Entra no site www.portaleso.com.br. Portal ESU é Escola Superior Universitária. ESU, ESU, Portal ESU. Uma pós-graduação que hoje o valor dela é R$ 958,80. Legal, né? Bem acessível, né, gente? Bem acessível. R$ 958,80, um valor justo, um valor realmente que cabe no teu bolso. Você pode pagar via boleto, cartão de crédito e pode aprender muito. Foco na prática, é online, plantão de dúvida uma vez por mês. Uma pós fantástica de Direito Imobiliário. Vamos lá. Liberando aqui, ok. Bacana. Vamos iniciar então, vamos lá. Vamos iniciar mais um plantão de dúvidas da pós-graduação de Direito Imobiliário da Escola Superior Universitária, pós aprovada, reconhecida pelo MEC, pós com parceria com diversas OABs, subseções, seccionais, pós-graduação parceira do Cresce também. Bem bacana, tá? Vamos lá. É online, mas tem plantão de dúvida uma vez por mês. A ideia é fazer o aluno aprender a prática. Quanto cobrar, como fazer, essa é a ideia. O site é, então, www.portalesu.com.br. ESU é a Escola Superior Universitária. Vamos juntos, então, iniciar mais uma pós-graduação, mais uma aula. Lembrando que hoje é um encontro do plantão de dúvidas, a sala está cheia, fico feliz. Bom dia aqui, Heleno Magalhães, doutor Heleno, a doutora Ami, que legal, Neivaldo, Lourenço, André, que também está conosco, Rogério, Gabriel. Lembrando que a nossa pós de Direito Imobiliário, nós temos muitos advogados, mas temos muitos corretores de imóveis e temos oficiais de cartório. Nós temos pelo menos 22 oficiais de cartório, registro de imóveis, tabeliões. Fico muito contente com isso, que legal. E para o pessoal que está fazendo a pós de imobiliário, gente, fica a dica aqui. Nós temos a pós de direito notarial e registral. Termina uma, começa a outra. Muitas vezes você paga 12 mil reais, 8 mil, 7 mil, 5 mil numa pós-graduação e paga etiqueta, né? E só paga etiqueta, porque é uma revisão de direito civil. E a pós aqui na Escola Superior Universitária, na verdade, os professores são atuantes na área. Não tem professor aposentado, não. Professor que atua de verdade, né? Essa é a ideia. É você aprender a cobrar, a precificar, a fazer. Essa é a ideia. Olha o Jackson aqui também, que legal. Olha a Esther, doutor Esther, doutor Rodrigo. Bacana, né? Lembrando que as matrículas estão abertas para pós-graduação de regularização de imóveis. As matrículas estão abertas para a pós-graduação de uso capião. Teremos a pós-graduação de leilões, já está finalizando toda a elaboração pedagógica, o MEC já aprovou, e tem a pós de locação também, legal, né? Tem as pós-quality, são os preços mais acessíveis, tem a pós-direito notarial e registral, tem a pós-direito civil e processo civil, direito médico, tem falado de outras áreas, né? Previdenciário, trabalhista, para quem é da área, tem coordenada por outros professores. Legal, plantão de dúvida começa 8h36 em ponto. Então, vamos iniciar. Vamos lá, o que eu quero falar com você hoje? Vamos embora, vamos juntos aqui, vamos estudar. Estuda que a vida muda. Bom dia, doutora Clarissa. Doutora Clarissa, que é advogada, é do agronegócio, é fera. Doutor Ribeiro, só tem gente boa. A vida é um imã, atrai gente boa, né? Vamos lá, o que eu quero falar com você hoje? Nós precisamos saber que existem várias formas de regularizar um imóvel. Então, existe a forma que eu consigo regularizar através de meios judiciais, ações judiciais, uso capião, ação judicial de uso capião. Lembrando que é uma ação declaratória, não tem réu, hein? Mais de 36 espécies. Eu posso fazer a ação de adjudicação compulsória, eu posso fazer a ação de chamada retificação diária, ação demarcatória, ação de divisão de terras. Várias ações eu posso usar para regularizar um imóvel. Existem os meios extrajudiciais, a advocacia extrajudicial. E eu consigo regularizar um imóvel com escritura pública. Escritura pública de compra e venda,
porque talvez foi feito um contrato de gaveta na época, e o meu cliente ou eu tenho amizade com os vendedores, então eu consigo intermediar uma escritura pública. Talvez uma escritura pública de uso capião, uma escritura pública de inventário e partilha de bens, escritura pública de divórcio e partilha de bens, escritura pública de adjudicação compulsória. Falou em advocacia extrajudicial, estou falando de uma advocacia que eu uso o cartório. Eu uso o cartório, tabelião de notas, que vai substituir uma ação judicial, porque cartório é delegação do Tribunal de Justiça. E existe também meios importantes, entre eles os meios administrativos para regularizar imóveis. Dentro desses meios nós temos a REURB, regularização fundiária. Quero lembrar a todos que nós temos a regularização registral no cartório de imóveis e temos a regularização administrativa, que é aquela regularização que deve ocorrer na prefeitura. Essa regularização também nos interessa muito. Regularização junto à União, Estado, município, a Receita Federal. Quando estamos falando de imóvel comercial, regularização junto aos órgãos fiscalizadores, como restaurante, vigilância sanitária. Então, tudo isso nos interessa muito, tá? Vamos lá. Andando aqui na nossa aula aqui, com muito carinho. O que eu quero trazer para você de importante? Várias questões importantes hoje, hein? Então, a regularização de imóveis, gente, é um tema de extrema relevância no universo da propriedade urbana e também rural. E abrange várias questões legais, urbanísticas, socioeconômicas também, que impactam diretamente proprietários, né? Comunidades e o próprio desenvolvimento das cidades também. Diante dessa complexidade do processo e das diversas exigências legais, é essencial compreender, para poder ajudar os nossos clientes, os fundamentos e procedimentos envolvidos na prática de regularização de imóveis. Tá? Então vamos juntos aqui. Quero explorar com você de forma detalhada a regularização de imóveis e a sua importância, os documentos também nesse plantão de dúvida. Lembrando que o plantão de dúvida é assim, o professor traz um assunto chamado carro abre alas, depois você vem com as perguntas do tema ou vem com perguntas também de casos pessoais. Então, quanto cobrar, como fazer, o que fazer, qual a tese, plantão de dúvida é magnífico por causa disso, é um network danado, né? Então vamos juntos. Ou seja, a nossa pós não é só online, ela é mista, porque nós temos um encontro ao vivo uma vez por mês. É muito legal, é muito diferente, né? Vamos lá. De fato, o que é regularização de imóveis, professor Júlio? A regularização de imóveis é o ato de adequar e ajustar legalmente um imóvel aos seus requisitos e normas estabelecidas pelo órgão competente. E essa prática, gente, ela é essencial para garantir a conformidade e também a regularidade do imóvel perante a legislação vigente. Nós temos a regularização registral, cartório de imóveis, e temos a regularização administrativa, Receita Federal, União, Estado, Município, tudo isso nos interessa muito. Professor Júlio, quando é necessária a regularização de imóveis? Em diversas situações. Ter um imóvel regularizado, eu consigo receber a indenização numa desapropriação, eu consigo alugar com mais facilidade, por mais que a lei 8.245 de 91, ela esclarece o quê? Quem pode alugar um imóvel? O possuidor ou o proprietário? Então, o possuidor, quem tem a posse, pode alugar um imóvel também, está escrito na lei, a lei de locação, a lei do inquilinato. Porém, né, nós sabemos que tem brasileiro, né, que é terrível, tudo é desculpa para não pagar. Eu tive um caso aqui no escritório do Marco Santander. Ele comprou um imóvel na Caixa Econômica e, de fato, ele se atrapalhou financeiramente. E ele foi morar em outro imóvel, num apartamento. E ele alugou esse sobrado que estava financiado na ação fiduciária com a Caixa Econômica. Ele alugou porque era uma forma de manter o imóvel, as manutenções do imóvel, e era uma forma de ter uma receita para ajudar a pagar a prestação. Quando chegou uma carta, uma notificação da Caixa Econômica que, de fato, tinha 2 parcelas em atraso, o que o inquilino fez, gente? O inquilino deixou de pagar. E aí o inquilino virou para ele e falou, olha, eu não vou mais pagar o aluguel, porque o imóvel não é seu, é da Caixa, você não está pagando, você vai perder o imóvel, então não vou mais pagar o aluguel. Olha que absurdo. Quando ele me contratou, aqui no escritório, eu orientei ele a fazer o quê? Primeiro, uma coisa era com a Caixa, uma ação revisional, com algumas teses específicas. Revisional que é uma ação traiçoeira. Fizemos a ação revisional, com um propósito também de pedir uma audiência de conciliação para tentar forçar um acordo. E deu certo, né? Outro ponto também, ocorreram, acho que foram 3 audiências de conciliação. A ideia da ação revisional era atrasar o procedimento de asta pública, leilão, e forçar um acordo. Por outro lado, nós fizemos uma ação de despejo. Na relação locatícia, nós fizemos uma ação de despejo. Eu fiz uma ação de despejo com liminar por falta de pagamento. Ganhamos a ação e conseguimos, com o oficial de justiça, força policial, nós conseguimos
a desocupação, o despejo do inquilino. Poxa, aqui agir de má fé, né, gente? O que tem a ver uma coisa com a outra? A relação do inquilino é contratual, mas vinculada à relação locatícia. A relação do Marco Santander com a Caixa é alienação fiduciária, mas não tem nada a ver com ele. O inquilino não tem nada a ver com essa situação. Então, por isso eu falo que o imóvel regular, a gente evita essas dores de cabeça, porque as pessoas confundem as coisas, né? Não tem lógica. É a vida como ela é. Então, a necessidade da regularização do imóvel é necessária em diversas situações. Valorização do imóvel, receber numa desapropriação, você não recebe, alugar com mais segurança, porque você consegue... Tem inquilino que exige, uma locação comercial, ele exige a averbação. Uma cláusula no contrato de locação, cláusula chamada de direito de preferência, e a averbação do contrato. E esse inquilino comercial não é bobo. Parabéns para o advogado, a advogada que orientou. Porque nós aprendemos muita coisa errada na graduação. A graduação em Direito, gente, é necessária, senão não estaríamos aqui. Graças a Deus nós tivemos a oportunidade de fazer a Faculdade de Direito, que é maravilhosa. Mas ela é fraca. A teoria é muito diferente da prática. A maioria dos professores não advogam. A maioria dos professores que dão aula na graduação não advogam. Ter a OAB, gente, não é advogar. Nós podemos ter a OAB por hobby, casos pessoais, um biquinho ali, outro ali. É diferente você exercer a profissão de advogado com um bico e exercer todo dia, um leão por dia, desviar das antas, eu brinco, é diferente. Então, de fato, a graduação de Direito deixa a desejar, porque a teoria é muito diferente da prática. E muitas vezes na teoria nós aprendemos muita coisa errada. Ah, invadiu reintegração de posse. Não, invadiu uma petitória. Ah, não está pagando aluguel, é uma outra ação. Não, é despejo, é relação locatícia. Então, nós temos sim que estudar a prática, porque a prática é diferente da teoria. Então, de fato, o imóvel regularizado, nós temos várias situações positivas, né? Quando o imóvel possui obras também não autorizadas ou irregulares, é necessária também a regularização para corrigir de fato as inconformidades e evitar possíveis atuações, embargos, né? A prefeitura embarga a obra ou a moradia ou o uso da propriedade, isso pode acontecer. Outro ponto também que traz a necessidade da regularização de imóveis é caso haja mudança no uso, né, ou na ocupação do imóvel que não estejam em conformidade com o zoneamento municipal. A regularização ela se faz essencial para adequar a edificação e as normas vigentes também. Outro ponto, mais um ponto que eu queria falar com você aqui. Ao adquirir um imóvel, gente, com documentação incompleta ou desatualizada, ou seja, um imóvel irregular, é fundamental realizar a regularização para obter a devida escritura pública e o registro, né? Isso, você consegue vender o imóvel financiado. O imóvel regular você não consegue financiar, não consegue dar ele como garantia, é um outro ponto também. Outro ponto que traz a necessidade da regularização do imóvel, quando ocorre a incorporação de áreas externas ou construção adicionais ao imóvel sem a devida regularização. É necessária, de fato, podemos dizer que é necessário sim, regularizar, legalizar essas alterações para evitar problemas futuros e dá dor de cabeça, né, gente? Dá muita dor de cabeça. Outro ponto também que a regularização é necessária, em caso de herança. A gente fala tanto de hold, planejamento sucessório. Como que você vai fazer o planejamento sucessório de um imóvel que é posse? Um imóvel que não tem escritura, que não tem registro, que é irregular? Não dá, né? Então é um ponto importante. Em casos de herança, quando os herdeiros precisam dividir e regularizar a propriedade de acordo com as leis de sucessão e o registro de imóveis também é um ponto importante. Outro ponto que eu trago também, se o imóvel passar por uma ação de usucapião, né? A regularização ela é imprescindível para comprovar a posse e obter a propriedade legal do terreno ou edificação. Outro ponto importante. Trago para você também outro ponto importantíssimo na regularização de imóveis. Quando há necessidade de obter financiamento, eu já falei aqui, mas ou realizar transações imobiliárias, muitas instituições exigem que o imóvel esteja, de fato, devidamente regularizado antes de conceder qualquer crédito ou efetuar a venda. Você quer colocar o imóvel para ser vendido num leilão, né, leilão direto, você não consegue. Várias situações, né, gente? Caso o imóvel seja obtido também por um processo de inventário, é necessário regularizar a propriedade para a partilha dos herdeiros. Outro ponto, em situações de regularização fundiária também, né, em que as comunidades ou os loteamentos precisam obter a titularidade da terra. É fundamental realizar o processo para garantir também os direitos dos moradores. Não podemos esquecer, se o imóvel estiver localizado em área de preservação ambiental, APP, APA, ou de proteção histórica, o imóvel tombado, né? Tombamento em virtude do patrimônio ter valor
histórico e cultural, é preciso fazer a regularização para cumprir as exigências legais e preservar o patrimônio cultural também natural. Isso também é importante. Então, a importância da regularização de imóveis, gente, a regularização de imóveis, ela desempenha um papel crucial no cenário urbanístico também e legal, garantindo a segurança jurídica, a valorização do imóvel, de certa forma, o ordenamento territorial e o desenvolvimento sustentável das cidades também, né? E essa prática ela é indispensável por diversas razões que, de fato, acontecem no dia a dia, é uma realidade, né? Então, é importante a gente pensar sobre isso. Por isso, cresce esse mercado. Nós temos mais de 75% de posse no Brasil, é muita coisa. A gente fala mais, tem lugares, municípios, que ainda é maior, né, o número de imóveis irregulares. Então, por isso foi criada a pós-graduação de regularização de imóveis, porque ensina o advogado regularizado a parte registral e administrativa. É uma pós para engenheiros e advogados, né? Essa pós que nós estamos falando, o plantão de dúvida de hoje, é da pós de direito imobiliário, que é uma pós que abrange tudo de forma genérica. Então, por isso esse tema também ele é envolvente, ele é importante dentro da nossa pós. Quando nós falamos aqui, gente, então as vantagens nós já sabemos, né? Valorização, mais segurança jurídica, evitar problemas futuros relacionados ao imóvel, de fato, muitas vantagens que nós temos com o imóvel regularizado, sem dúvida nenhuma. E nós temos várias ferramentas para regularizar. E quais são os documentos necessários para fazer a regularização? Depende do caminho que você vai adotar. Primeiro, você quer fazer a regularização registral ou administrativa? Numa regularização, nós precisamos do primeiro documento, que é a certidão de propriedade atualizada. Planta, memorial descritivo, tudo isso vai nos ajudar a regularizar o imóvel no âmbito registral ou no âmbito administrativo. Faz toda a diferença. Então, nós precisamos. A matrícula do imóvel atualizada, quando eu falo da matrícula, a matrícula é um registro que contém todas as informações relevantes sobre o imóvel, como dados do proprietário, descrição da área, o histórico de alterações. Lembrando que matrícula após 76, antes de 76, transcrição. É que nem SIC e CPF, né? Outra certidão que nos interessa muito é a certidão negativa de ônus e ações reais. Esse documento, gente, atesta que o imóvel não possui pendências, né, como dívidas, hipotecas ou ações judiciais em curso que possam comprometer a regularização. Então, isso é importante. É um documento necessário, eficaz também na regularização. O IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, e quitação de débitos também, né? É necessário também apresentar o comprovante de pagamento do IPTU em dia, isso eu estou falando de regularização mais administrativa, né? Também bem como a quitação de eventuais débitos referentes aos impostos municipais. Não é o caso do uso capião, tá, gente? O uso capião nós temos que trabalhar com os requisitos pressupostos, posse, mas pacífica, então nós temos uma outra forma de regularizar esse imóvel. Claro que se paga IPTU, água, luz ajuda, mas se não paga dá para regularizar também, tem outros meios de prova da posse. Planta e memorial descritivo, né, a planta do imóvel. A planta, gente, é um documento gráfico. A planta é um documento gráfico que representa a disposição e as dimensões das edificações no terreno, sendo fundamental também para realizar a conformidade da construção com as normas de zoneamento e de uso do solo. Então, é importante. A planta é importante na regularização registral, ou seja, no cartório de imóveis, através do escapião, através de uma demarcatória, divisão de terras, e também na regularização administrativa. É fundamental ter uma planta memorial descritiva atualizada. A ideia é que tenha a planta memorial descritiva arquivada no cartório. A ideia, o correto é que tenha isso arquivado no cartório de imóveis. Se não achou no cartório, eu vou achar na prefeitura ou a quem ela delegue. Se eu não acho em lugar nenhum, o ideal é fazer uma nova, né? Tem processos que vamos ter sempre perícia, né? Como o caso do uso capião, na regularização registral, não na regularização administrativa. Na regularização administrativa, precisamos da planta memorial descritiva sempre atualizada. Outro ponto que nós não podemos esquecer aqui, gente, é o projeto arquitetônico também, né? E alvará de construção. Caso tenham sido realizadas obras no imóvel, é necessário apresentar o projeto arquitetônico aprovado e o alvará de construção comprovando a legalidade das intervenções. Então, também é necessário, né? Não podemos esquecer que quando o assunto é regularização de imóveis, é um assunto que nos interessa muito. Outro documento que a gente precisa ter ideia, noção, é o ABITS, né? O ABITS, ou Certificado de Conclusão de Obra. O ABITS, ou Certificado de Conclusão de Obra, também é importante a gente entender se tem ou não tem, como regularizar isso. E lembrando que o ABITS é um documento emitido pela prefeitura, pelo município, e atesta que
que as construções ou a construção foi realizada conforme as normas e padrões estabelecidos, sendo apta para habitação, né? De fato, é um documento necessário. O laudo de vistoria técnica, guarde isso também. Outro documento importante, a gente esquece disso, mas faz toda a diferença. O laudo de vistoria técnica, em alguns casos, pode ser exigido um laudo técnico realizado por um profissional habilitado que ateste as condições físicas e construtivas do imóvel. Então, também é um documento que nós precisamos conhecer. Outro documento necessário também, objeto de estudo na nossa pós-graduação, tanto de direito imobiliário, a qual estamos falando aqui no plantão de dúvida, ou após a regularização de imóveis, ou após o escapeão, todas elas a gente tem que entrar nesse assunto. É o certificado de regularidade do Corpo de Bombeiro, né? Chama certificado de regularidade do Corpo de Bombeiros, no plural. Esse certificado é necessário para imóveis comerciais, né? Então a regularização administrativa nos imóveis comerciais tem alguns detalhes que nós vamos aprender, nós precisamos aprender. Para imóveis comerciais ou de uso coletivo também, gente, também isso é importante. É necessário obter o certificado de regularidade do Corpo de Bombeiros, comprovando que o imóvel atende os requisitos de segurança contra incêndios. Então também é necessário. Documentos pessoais. Uma regularização, tanto registral como uma regularização administrativa, junto à União, Estado, Município, Receita Federal, também é necessário. Além dos documentos específicos do imóvel, é necessário apresentar os documentos pessoais do proprietário, como RG, CPF, comprovante de residência. Então, a regularização ela requer uma documentação completa e atualizada para comprovar a legalidade da edificação, a posse legítima, a conformidade com as normas urbanísticas. Então, todos esses documentos que nós falamos aqui são importantes. O ABITS, voltando aqui, que é objeto de muitas dúvidas, o ABITS, ele também pode ser chamado, ele é chamado de auto de conclusão de obra, tá? Então, ABITS ou auto de conclusão de obra, tanto faz. É um documento que atesta que o imóvel foi construído ou reformado de acordo com as regras estabelecidas pela prefeitura da cidade em que está localizado, né? E pronto para ser ocupado. Ele é de responsabilidade do proprietário legal do imóvel, legal que consta na matrícula, e no caso, né, do imóvel adquirido na planta, é de responsabilidade da construtora que está tocando o projeto. O ABITS trata-se de um documento importante porque prova, gente, as condições de segurança do imóvel e atesta também que ele está apto para ser ocupado, tá? Ou seja, comprova que a edificação passou pelas vistorias necessárias e sua construção respeitou todas as normas sanitárias, ambientais, geológicas e estruturais também. A ausência, né, pode acarretar penalidade, sim, e precisa tomar cuidado, né? Então, importante. Os passos para a regularização de imóvel, tanto registral como regularização administrativa, envolvem um processo complexo. A escolha do procedimento correto, seja judicial, extrajudicial, administrativa, isso é na regularização registral, e na regularização administrativa eu preciso de documentos. Ou seja, não adianta eu querer regularizar o imóvel na prefeitura se registralmente eu não tenho a propriedade no meu nome. Então, o caminho é inverso, eu regularizo o regularização registral, depois eu vou para a prefeitura. E aí sim eu vou entender qual é o levantamento documental que eu vou fazer. Isso também é importante, tá? Para que dê certo. Correção de irregularidades, elaboração de projetos, obtenção de aprovações, o protocolo e acompanhamento dos pedidos administrativos, no âmbito registral, obtenção do próprio registro, as certidões, documentos finais. Então, tudo isso é importante. Não podemos esquecer de falar nesse momento também da anistia, né, gente? A anistia é uma lei que tem como objetivo a regularização automática ou a facilitação do processo de regularização de imóveis também. A regularização ela pode ser através do municipal, estou falando, uma regularização automática. Hoje, em regra, vou tirar o exemplo de São Paulo, para edificações isentas de IPTU, menores de 150 metros quadrados, respeitando as especificações de construção do plano diretor. Nós temos a regularização chamada regularização automática. E existe a regularização declaratória, a segunda, então a primeira automática, a segunda declaratória. Isso eu estou falando no âmbito municipal. Estou falando da regularização na cidade, né, na prefeitura, regularização administrativa. Então nós temos a primeira regularização automática, a segunda a regularização declaratória para imóveis acima dos 150 metros quadrados, que vão até 1.500 metros quadrados, acima de 150 metros quadrados até 1.500 metros quadrados. Tá? Essa é a regularização declaratória, com um procedimento simplificado, em regra nas edificações residenciais até 500 metros quadrados, respeitando também as especificações
detalhamentos da construção do plano diretor. Outra regularização que existe no âmbito administrativo é a regularização comum, né, para construções regulares que não se encaixem nas modalidades anteriores. Também existe também uma regularização que nós podemos usufruir. Então, olha só, os imóveis, né, com as seguintes características podem se beneficiar sim: matrícula irregular, construção em todo o terreno, é uma realidade, áreas cobertas adicionais ao permitido por lei, aberturas junto a outros lotes também, e a altura acima do limite legal também, eu posso usufruir da anistia, tá? Então isso é um ponto importante. Gente, sucesso esse plantão, sala lotada, que legal. Estamos chegando aqui quase 50, 60, ó, todas as redes sociais aqui, hoje está aberto para o Instagram também a aula, lembrando que é a pós-graduação de Direito Imobiliário, tá? Online, quem quiser, as matrículas estão abertas, após para os nossos alunos da pós, mas os nossos alunos da pós estão aqui comigo, mas nós abrimos aqui também nas redes sociais, tá bom? Então estamos chegando aqui quase 120 alunos, hein? 120? Não, 160 agora. 160? 160 alunos, que legal. Olha só, vamos lá, deixa eu cumprimentar os nossos alunos aqui. Então, Helena, eu já falei bom dia, a Ami também, a Ami Rayane, vamos tirar as dúvidas aqui. Se caso o cliente ajuizar, a doutora Ami, se caso o cliente ajuizar a ação de usucapião extraordinária, 15 anos de posse, almejando imóvel e quintal, mas o proprietário estiver passando o domínio somente do imóvel, posso ter problema no processo? Doutora Ami, pode sim, por quê? Porque quando você faz o usucapião é uma situação fática, né? Eu posso fazer o usucapião, as pessoas esquecem disso, mas o usucapião eu posso fazer da área toda, normal. Eu posso fazer o usucapião para unificar duas áreas, então aqui é uma matrícula, aqui é outra, eu unifico, eu transformo duas matrículas numa só. E eu posso fazer o usucapião para desmembrar uma área, ó, tá vendo? Essa aqui é a área toda. Eu quero fazer o usucapião só desse pedacinho. O que interessa é onde eu consigo provar a posse. O usucapião tem situações de servidão, claro que tem, que às vezes eu vou deixar uma servidão para alguém entrar e sair do imóvel do fundo, claro, tem direito de laje no meio, né? Então tem várias questões a serem analisadas. Mas se de fato está fazendo o usucapião e está passando o imóvel, pode ser que esse sujeito, o proprietário, entre no usucapião e se oponha, né? Tem duas formas da gente se opor em relação ao usucapião. A primeira forma que a gente tem é através da habilitação, me habilito como terceiro interessado. E a outra na citação, né? Na citação eu vou apresentar a contestação. Então pode. Agora, o que a doutora está falando aqui, se o cliente tem a posse de fato de tudo isso, né, faz o usucapião de tudo, é situação fática. Agora, o que muita gente quer fazer, às vezes, é o usucapião de uma área que ele não possui, né, não tem a posse de fato. Aí pode ser um problema. Agora, se tem a posse e provar isso, o certo é fazer o usucapião de tudo. O Nivaldo aqui, bom dia. O André Pessoa sempre acompanhando. Olha o Marcos Pissolato, corretor de imóveis. Bom dia a todos. Nosso amigo corretor, consultor da Praia Grande, hein? Quem quiser comprar imóveis, apartamentos bons, ó, fala com o nosso querido Marcos aqui. O André Pessoa, professor, esse é o último plantão de dúvidas. Poderia reforçar esse último plantão? Responder as dúvidas? Dar um reforço nesse último plantão. Grande abraço. André, esse é o último plantão de dúvidas, mas eu te convido a participar dos outros também, tá bom? Então você pode participar dos outros. E terminou uma pós, André, não para de estudar. As pós-graduações aí, tudo 5 mil, 6 mil, 4 mil, e a revisão de direito civil, você sabe disso. Então, aqui não, aqui é prática. Então, termina uma, vai outra. Quer ver uma boa opção, depois de terminar a pós-direito imobiliário agora que você está fazendo? Faz a de direito notarial registral. O preço acho que é o mesmo, menos de R$1.000. E agora tem os lançamentos, né? Tem a pós de usucapião, só fala de usucapião, dá para aprofundar as 36 espécies de usucapião. Tem a pós de regularização de imóveis. Cada uma vai fazer na outra, não para de estudar. Gente, menos de R$1.000. Você muitas vezes acerta um caso e você paga 100 vezes a posse, né? Ganha 100 vezes o valor da posse. Tem que estudar. Legal, mas André, boa, fica à vontade. Então, dentro do que o André falou, nós temos duas formas de adquirir propriedade no Brasil, forma originária e forma derivada, hein? Então, importante. Vamos lá. Olha o querido André aqui. Professor, na hora de vender ou comprar um imóvel, como saber se o prédio, condomínio, está endividado? Pois, sabendo que tem a lei de proteção de dados e etc., como precaver nesse sentido? Na verdade, o único meio que a gente tem de descobrir se tem dívidas é as certidões, porque a certidão é pública, né? Por mais que tenha a lei de proteção de dados, todo mundo tem o direito de solicitar a certidão.
Então, nunca nós vamos comprar um imóvel, seja na planta ou fora da planta, sem fazer o due diligence. O que é o due diligence? Certidão de propriedade atualizada, certidão de distribuidor civil da esfera federal, da esfera estadual, certidão de distribuidor criminal da esfera estadual federal, certidão de protesto da localidade do imóvel, onde reside o vendedor ou o comprador, e no caso de condomínio, prédio, certidão negativa de débitos condominiais. Mas sempre nós temos que ter anexo a última ata que elegeu o síndico e a última ata que ocorreu para provar que ele não foi exonerado, né? Então isso é também importante, uma dica importante. O Marcos está perguntando aqui, professor, qual o perigo real da perda da propriedade no caso da morte do vendedor de uma compra com contrato de gaveta? Sabe, Marcos, não adianta a gente falar aqui, a nossa pós é muito prática, não é uma viagem de Bob, né? Igual acontece em muitos cursos. Aqui é a vida real. Contrato de gaveta, quer queira, quer não queira, goste ou não, acontece todo dia, toda hora. Eu sempre falo, qual que é o grande segredo de comprar um imóvel regular? Você diminui os riscos. Como que você diminui os riscos? Fazendo due diligence e fazendo o contrato certo, que é cessão de direitos possessórios e afins. Infelizmente, muitos corretores, corretoras, advogados e advogadas, que muitas vezes não são estudiosos igual nós que estamos aqui, faz tudo compra e venda, promessa, compromisso, e aí você acaba afrontando o artigo 108 do Código Civil, onde pode gerar nulidade do contrato. Mas quando você faz o due diligence, faz o contrato de gaveta correto, que é a cessão de direitos possessórios e afins, e de forma imediata distribui uma ação do escapião para usar ele como matéria de defesa, a súmula 237, quando, claro, a posse pode ser somada, né? Nós temos a soma de posse, eu compro do doutor Marcos a posse, e eu faço o escapião com um dia de posse, um mês, porque eu comprei sua posse 5 anos, 10 anos, 15 anos. Então, eu distribuindo o escapião quanto antes, eu consigo me proteger do que possa acontecer. Você diminui os riscos, né? Agora, comprar um imóvel irregular, sem fazer o due diligence, com um contrato de compra e venda errado, compromisso, promessa, tem muito advogado que faz, né, gente? Faz o contrato errado e cobra caro por isso. Ou seja, você não faz o escapião, você está numa linha de risco. Vamos lá. Deixa eu liberar as perguntas aqui na tela. Aqui, ó. O André Pessoa, professor, na hora de vender ou comprar um imóvel, como saber se o prédio, o condomínio está endividado? Então, André, é isso, hein? Então, a ideia é sempre a certidão negativa de débitos condominiais. Sempre, hein? Com a última assembleia, né? Para provar que o síndico não foi expulso, não foi exonerado, e a assembleia que elegeu esse síndico, essa síndica aí, tá bom? Seja profissional ou não. O André também, professor, o que fazer para pagar o ITBI correspondente ao valor que consta na promessa de compra e venda? Deixa eu voltar aqui, legal. Na promessa de compra e venda. E não pagar o valor acima da avaliação que a prefeitura faz. Algum mecanismo? Existe. Na verdade, você pode fazer a impugnação. Impugnação chama. Você faz a impugnação falando que o valor não faz jus ao valor real. Você pode fazer isso, tá? Chama impugnação, peça de impugnação. Então, é uma saída. E junta a avaliação nessa peça de impugnação. Vamos lá. Olha a querida Mônica aqui. Deixa eu voltar. A Mônica, bora Mônica, que legal, hein? Várias perguntas importantes. Bom dia, professor. Tem um inventário em que um dos herdeiros pré-mortos estava casado civilmente à época da abertura da sucessão, mas já não convivia com a ex-esposa. Como proceder? Na verdade, para efeitos legais, se não fez o divórcio, não averbou na matrícula, ou melhor, na certidão de casamento, no cartório de registro civil, para todos os efeitos, continua casado, né? Continua casado. Então, tem que informar no inventário que houve a separação de corpos, mas eu informaria, né? Claro, quem não chora não mama, né? Mas a gente sabe que a jurisprudência é pacífica nesse sentido. Não divorciou, tem direitos, né? Em regra, dependendo do regime de casamento. Então, o que eu faria? No inventário, doutora Mônica, eu mencionaria que o casal está separado de fato, mencionaria isso. Olha aqui também, o doutor Alceu. Bom dia, professor. Acompanho sempre que possível na labuta. Ô, doutor, a vida é isso, ó. A vida é isso. Por isso, gente, eu sempre falo, né? Só quem vive a advocacia de verdade sabe o que a gente passa, né? Não dá pra... É fácil quem tá de fora, né? Analista do Tribunal de Justiça, técnico do Tribunal de Justiça, ou oficial de cartório,
Vou ensinar você a ganhar dinheiro na advocacia, os grandes honorários de advocacia. Mas peraí, você é advogado? Não. Você é advogado? Não. Então você vai me ensinar a ganhar dinheiro? Então, a gente precisa tomar cuidado, hein, gente? Tem muito curso por aí, mas cada golpe, hein? Não vamos cair em golpe não, hein? Pelo amor de Deus. Cada picareta, Deus do céu. Professor, êxito na ação de reintegração de posse. Consegue regularizar o imóvel através do escapião? Consegue. Lembrando que o que tira a posse pacífica são as possessórias, reintegração, manutenção e interdito proibitório, e as petitórias, reivindicatória, emissão da posse e ação de resgate, como transjulgado, mas para o réu, não para o autor. Para o autor, se ganhou uma possessória, provou a posse. Então dá para fazer sim. Mas abre um tópico na peça de uso capião, uma preliminar, explicando muito bem isso. Pega um juiz, uma juíza, confuso, ele pode falar não tem posse pacífica, só que ganhou a ação possessória, não perdeu. Então tem posse pacífica sim, e a justiça já reconheceu a posse, é outro ponto também. Olha a querida Mônica Carvalho, esse mesmo herdeiro pré-morto deixou filhos, a ex-esposa solicitou pensão por morte. Nossa, doutora. E pretendemos fazer inventário extrajudicial. Não houve inventário desse herdeiro. Nossa. A vida como ela é, né? E aqui o Domingos. Bom dia a todos. Gente, que plantão de dúvida legal, hein? Muitas perguntas. Que legal. Plantão de dúvida após direito imobiliário. Que pós, hein? Que pós. Que legal. Pós-graduação de direito imobiliário. Lembrando que nós já chegamos a 3 mil alunos, hein? Legal, né? Legal. Olha só, vamos lá. Então, eu quero mandar um bom dia para todo mundo aqui. Renata, Esther, o Marcos, o Rodrigo, a doutora Clarissa Ribeiro. Olha só. Bom dia, professor, que é fera. Ô, doutora Clarissa, que é uma baita advogada e ainda é agricultora, fazendeira das bravas, conhece tudo, sabe tudo, hein? Alessandra, Elisângela, doutora Stephanie, que legal, hein? Doutora Natália, Andressa, que legal, Thaís, a Yara, Débora, a Cláudia, nossa, muita gente, hein? Olivar, querido Olivar, gosto muito do Olivar, amigo e parceiro aqui do escritório, o doutor Murilo, a Raiz, que legal, que bacana, gente, que pós-graduação legal, hein? Doutora Carla, doutor Yuri, doutora Fernanda, o Gabriel, que é oficial de cartório do terceiro registro de imóveis, que é aluno nosso da pós, que legal, o doutor Joelso, que é também oficial de cartório do 8º cartório, que legal, da Rua Genebra. O Luciano está aqui conosco. Nossa, nós temos muitos alunos, hein? Advogadas, mas temos muitos alunos também cartorários, olha só. O Maciel, que é escrevente. O Silas está aqui, que é nosso aluno da pós. O Silas, que é substituto do 8º cartório, né, Silas, de São Paulo, né? Legal, Silas. Bom dia. Então, lembrando que esse é o plantão de dúvida após direito imobiliário, mas nós abrimos aqui nas redes sociais para o pessoal conhecer. A pós custa 988, gente. O professor é ruim de guardar valor, hein? Deixa eu ver se é isso mesmo. Pode liberar aí. Pode liberar, Lucas. 958, hein? Então, falei um valor até maior, né? 958,80. Quem quiser fazer matrícula, gente, é uma pós online com plantão de 2 vezes por mês. É foco na prática, tá? Aqui é para aprender a advogar, aprender a cobrar. É uma pós para quem é advogado, advogada, corretor, corretora, engenheiro, para quem é oficial de cartório, escrevente, auxiliar, 958,80. Como que você faz a matrícula? Você vai no site www.portalesu.com.br. Vai lá no portal ESO, você entra no site e faz matrícula. Ou liga na faculdade, 2061-5649. 2061-5649, DDD 11, fala com o pessoal da equipe da faculdade. Quem cuida das matrículas é a Tamires, a Tami, gente boa, também a Ellen, também cuida das matrículas. Você liga lá, você vai ser super bem atendido, tá bom? Claro que é uma pós reconhecida pelo MEC, sim, com certeza, com muito carinho, tá bom? Legal. Que bacana, gente. André, olha o André. Esse é o melhor. Ô, André, você que é o melhor que tá aqui comigo, aqui dando força. Obrigado pelo carinho, viu? Fiz essa pós e tenho muito orgulho desse time. Que legal, André, que legal. Olha o Cristiano aqui. Casa abandonada há anos. Dizem que está em processo de inventário. Cabe posse? Cabe ou se cabe. O professor é sincero, você sabe a vida como ela é. Aqui a gente não conta história, não. A gente conta o que dá certo e dá errado na pós, né? Porque eu tenho de cliente que acabou assumindo a posse. Tem um cliente que assumiu um imóvel do lado do metrô Tucuruvi, em São Paulo. Imóvel abandonado. Ele assumiu a posse e ganhou os campeão. Saiu a sentença esse ano. Então não tem jeito, né, gente? A gente vai fechar os olhos para isso. Ninguém está incentivando, mas é uma realidade, né?
Que legal. Que bacana, gente. Então, finalizamos mais um plantão de dúvida. Que bacana. Nas redes sociais aqui, em todas elas, nós chegamos a 160 alunos, hein? 167 alunos. Que legal. Acredito que mais da metade é aluno, né? E a outra metade, acredito que nós temos aí uns 80 alunos, por aí. Legal, gente. Muito obrigado. Até a próxima aula. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Tá bom? Respondi todas as perguntas. Deixa eu ver, apareceu mais uma aqui, ó. Aos 45 do segundo tempo, hein? Olha o Edberto, aluno da pós. Edberto, bom dia. Legal. Não, tem mais uma pergunta. O professor não sai daqui sem responder todas, hein? Atenção a todos. A Rayane, ação de uso campeão ordinário, perdeu. Posso ajuizar novamente o uso campeão extrajudicial, mesmo que na certidão civil apareça negativa com a existência de uso campeão? Pode, doutora Ami. Pode, porque o uso campeão não faz coisa julgada. Eu perdi hoje, faço outra amanhã, seja judicial ou extrajudicial. Mas como você quer fazer no cartório extrajudicial, tem que ser um cartório cabeça aberta. Se for um cartório conservador, ele vai falar, não pode. Mas pode sim, tá? Eu orientaria nesse caso, claro, tenta o extrajudicial, mas se a coisa não acontecer, você pode propor a ação novamente, tá bom? Gente, o professor também presta mentoria. Quem quiser marcar mentoria comigo, o professor corrige peça, treino você, ensino a precificar, cobrar, pode marcar mentoria comigo, tá? Estou à disposição, é só entrar em contato no escritório e agendar mentoria particular, seja presencial aqui no escritório ou online. Eu ajudo também, tá bom? Dicas de leitura, hein? Leia o meu livro Direito Imobiliário de A a Z. Ó, muito bacana, se tornou o livro mais vendido no Brasil de Direito Imobiliário, tá? Então, faça a leitura desse livro, muito legal. E o lançamento foi esse aqui, ó, Locação e Despejo. Eu escrevi juntamente com o professor Fernando Salles, um querido amigo, tá bom? Então, se você quer estudar, tá aí as dicas de leitura, a gente sempre dá. Surgiu mais uma perguntinha aqui boa, né? A Ami falou obrigado. Gente, então, um beijo a todos, fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima aula, tá bom? Até a próxima. Tchau, pessoal do YouTube, tchau, pessoal do Instagram. Um grande abraço a todos. Tchau, gratidão.